Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre Bacurau, um filme bem famoso na esquerda brasileira. Aquele clássico Vejam Bacurau, que surgiu uns anos para trás. Vejam Bacurau. Eu sou a Flari e eu só queria dizer que se quer atirar, vai tomar tiro de volta às vezes, viu, gente? Não pode chorar. Oi, eu sou o Samu e nós estamos sob o efeito de um poderoso psicotrópico. E você vai se inscrever. Sou o Vic. E tomara que o burrinho tenha voltado segurança e feliz. Tomara que o burrinho tenha voltado. Bom, gente, o que é Bacurau? Bacurau é um filme que lançou em. Peraí um segundo. Olha só, o 2019. que é Bacurau? Bacurau é um filme que lançou em 2019 com altas críticas, altíssima declaração da crítica, pessoal. Foi muito bem falado pela crítica, foi um filme muito. E virou um filme quase que instantaneamente a esquerda brasileira começou a falar sobre Bacurau o tempo todo. E nesse filme, Bacurau conta a história de uma cidade no Nordeste, perto do. perto da. Nossa, em Serra Verde, na região de Serra Verde. É uma cidade fictícia, obviamente, uma cidade fictícia de Bacurau, que conta a história do que vai acontecer nessa cidade, gente. E o que acontece na cidade de Bacurau? Bacurau é colocado sobre cerco dos estrangeiros. Um bando de gringo filha da puta que quer matar a gente. Mas calma, tem mais do que isso. Vamos lá. Vamos para a construção cinematográfica e do cenário. Vamos lá. Como eles constroem Bacurau? É isso. A gente tem que ver onde que eles decidiram que o Bacurau ia rolar, né? E eu acho que é muito sintomático o lugar onde eles decidiram fazer. Porque, querendo ou não, Serra Verde é uma área que é muito complicada de se viver, área semiárida, assim, no meio de um lugar inóspito. Bacurau mesmo é no meio de um lugar inóspito. Eu acho que isso fala muito sobre o que eles queriam falar. E, primeiro, Uhum. comunidades afastadas, a gente considera como a, entre muitas aspas, civilização. A gente vai chegar muito nessa parte mais pra frente. E também é importante notar isso, que Bacurau, bem explicitamente, é um faroeste moderno, um faroeste revisionista, um western Exato, revisionista, como é o termo técnico usado em cinema. exato. Então é isso. Ele usa todas as ideias do western, que é a ideia daquela vila no meio do nada, que você chega e não tem nome. E aí os pistoleiros são os heróis, pistoleiros Uhum. vindo de fora. O Sim. pistoleiro vindo de fora que ele é o arrombado, ele é o vilão. Não tem nada de herói no pistoleiro aqui. Era o povo que vive lá. Mas tem todas as convenções Uhum. western criou, mas elas são mudadas ou distorcidas. Sim, sim. Vamos falar então da construção do cenário. Bacurau começa com uma menina e um cara, a gente não sabe o nome deles no momento, eles estão em um caminhão-pipa. Eles estão em um caminhão-pipa, eles estão conversando sobre a situação. Durante esse trajeto, vai construir o cenário de Bacurau. É um cenário desértico, um cenário árido. É um caminhão-pipa, provavelmente levando água.
E eles passam por algumas cenas. Uma das cenas que eles passam tem um caminhão de caixões caídos. O que vai ser significante para depois. Tem um caminhão de caixões caídos. Também eles passam durante essa cena inicial, eles param para ver a construção de uma represa. E eles falam que Lunga, que é um personagem importante, esse é um personagem bem importante posteriormente, Lunga tentou quebrar a represa, mas ele trocou bala na represa. Tá construindo uma represa que tá tirando água de Bacurau. Por isso, o caminhão pipa. Claramente, alguém tá fazendo alguma merda. Tá construindo uma represa, tá tirando água de Bacurau, não tem recursos mais, a galera tá ficando mal. O que mais que acontece? Tem uma... E durante esse processo todo, essas cenas vão se construindo através disso. E aí, os caras da represa dão tiros neles. Tiro de aviso. Não tiro pra matar, mas tiro de aviso pra ser babaca. Pra ser filho da puta. E eles, inclusive, xingam. Sabe? Sabe? Eles, inclusive, xingam. Ou seja, os caras da represa, eles estão armados. E eles são violentos pra quem se aproximar. Tá? Foi um tiro de aviso. Não se aproxima da represa. Aparentemente, o personagem Lunga já trocou tiro na represa. E aí tem uma outra cena, onde aparece, numa telinha LCD do caminhão, uma imagem do Lunga. Da Lunga. Lunga é um personagem que é de gênero fluido, queer. E eles trocam o pronome da Lunga e do Lunga o tempo todo. Então é interessante isso, é bem interessante. Basicamente aparece a foto de Lunga com uma recompensa e fala. E aí os dois personagens do caminhão falam. Estão pedindo Lunga, né? E a recompensa é alta. Eu que não vou entregar. Nem eu. Ou seja, Lunga é uma figura respeitada. Pelo menos por esses dois personagens. Enfim. O caminhão de pipa chega a Bacurau. E você vê que está acontecendo um velório. Durante o processo do caminhão-pipa, eles mostram Bacurau, a água chegando, as plantas sendo aguadas, o pessoal tomando banho. E aí mostra um velório. A menina está carregando uma mala, e eles cuidam dessa mala com muito cuidado. Uma moça abre a mala. E quando a moça abre a mala, mostra vacina. A menina estava fazendo tráfico de vacina, tá? Ela estava traficando vacinas para Bacurau. Aí o que acontece? A gente chega na cena do velório. A cena do velório é uma das cenas mais interessantes e que vai construir a comunidade ali da região. Como aquelas pessoas se veem, como elas se falam, quem elas, e de que aquilo é uma comunidade humana. Tem uma cena que a médica de Bacurau briga no velório, ela está xingando a moça. Ou seja, não é que todo mundo ele se gosta e se ama, as pessoas brigam, as pessoas não gostam umas das outras às vezes. Só que aquilo é uma comunidade. Você vê isso em como eles enterram, em como eles demonstram e tudo mais. Bacurau. Eu gosto. Ah. Pra colocar um parênteses. Eu gosto muito como a interação do Bacurau nunca parece uma coisa lá artificial. Nunca parece que eles obrigam você a simpatizar com as pessoas e entender que essas pessoas elas estão ali e que se ajudando porque elas precisam se ajudar. Então, tipo, a construção é muito real. Uhum. Então, sabe, é a reunião de bairro, um bairro só. Sabe, é a vida rotineira deles. Eles interagindo com o que vai acontecendo com a cidade. Nada disso vai parecendo falso. Nada disso vai parecendo montado. Você simpatizar. Não, é natural. Simpatiza o quanto você vai vendo o que vai acontecer.
Exatamente. E aí a mulher é enterrada e é a primeira vez que a gente vê o uso da droga. A droga é meio importante pra história, tá? Eles colocam a droga e o pessoal começa a ver a água do caixão subir como se ela estivesse santificando a terra em que ela estivesse sendo enterrada. A- ela é a matriarca de Bacurau. Aquela é a matriarca. A gente sabe disso porque eles falam que ela é mãe, ela é avó, ela é prima, ela é a matriarca de Bacurau. Ela fala que tem parente, que tem descendente dela na Alemanha, que tem descendente dela nos Estados Unidos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, sabe? Ela é uma mulher que geracionalmente criou aquela cidade. A matriarca. Sim, o filme não deixa subentendido, que aliás, né, é uma das coisas boas do filme, que ele não explica muita coisa, ele deixa várias coisas subentendidas, você tem aquele trabalho mesmo de ir juntando os pedaços. E ele deixa subentendido que talvez isso não seja uma questão simplesmente consanguínea, mas que tipo, a matriarca, ela é matriarca de Bacurau porque ela cuidou de várias gerações, várias famílias dentro da cidade. E mesmo quando essas gerações estão lá fora, elas ainda levam um pedaço de Bacurau dentro delas. Uhum. Ela é a matriarca. E isso vai colocar. Isso, gente, é importante de colocar aqui, não é só sobre Bacurau, é sobre o Brasil, tá? É sobre o Brasil. É sobre as origens do Brasil. Em Bacurau tem gente branca, gente preta, gente parda, gente indígena, gente de toda forma. Tem gente trans, tem gente gay, tem gente, sabe? Tem lésbica, tem prostituta, tem gente que cultiva droga, tem gente que vende, sabe? Bacurau é um conjunto, uma visão sobre a vida no Brasil. E não sobre democracia racial. É simplesmente uma coisa que existe. Tem gente em Bacurau de todo jeito. Tem. Tem. E aí, também uma coisa interessante que a gente vai ter que notar agora. Começa também, temos que colocar o arco do Pacote. Pacote é um ex-pistoleiro, um assassino de aluguel, que quer largar a vida de pistoleiro. Quando ele tenta, ele fala, quando a primeira cena que apresenta dele, não me chama de Pacote mais não, sabe? Não me chama mais de Pacote, não quero, eu quero deixar esse destino pra trás, sabe? Ele não quer mais ser um pistoleiro, ele quer abandonar a vida do pistoleiro. Isso é muito interessante, porque caso alguém não saiba, tipo, alguém tentar abandonar a vida de pistoleiro é tipo a história mais comum e mais padrão de um faroeste. Então eles realmente não estão tentando esconder a intenção aqui. E outro comentário que eu faço, e essa questão assim de deixar de ser um pistoleiro também é uma. Porque um pouquinho de história de western, essa história de deixar de ser um pistoleiro também nem sempre foi um padrão do gênero. O que acontece? Quando o gênero começa a dar sinais, ele tá começando a se desgastar. Os primeiros sinais é de que tipo os personagens começam a numa jornada de deixar de ser aquilo que eles são, passar para uma outra uma outra vida, um outro estilo de vida, porque aquilo não cabe mais. Então era meio que uma coisa do próprio western de falar o western já tá numa coisa que tá desgastada. Encerrar esse ciclo e ir para outro. E Isso assim, lá, é. isso lá pros anos 70. E por que isso é interessante? Quando o Bacurau coloca isso, uma forma também do Bacurau colocar que, tipo, a gente vai colocar esse
esse gênero de bang bang. A gente vai fazer esse negócio, mas a gente vai fazer esse negócio pra dizer uma coisa muito específica. A gente só tá usando esse cadáver pra uma coisa muito específica. E é importante a gente notar algumas características de Bacurau. Bacurau é uma cidade. Nós vemos a personalidade da cidade através das interações mundanas dessa cidade. Nós não chegamos a saber o nome de todos os personagens. Muitas vezes, os personagens, só que dá pra sentir que você conhece. Por quê? Porque a gente vê esses personagens em situações mundanas e em situações reais, fazendo coisas do dia a dia. Por exemplo, tem as prostitutas. As prostitutas têm 3 cenas importantes. Uma delas é quando elas estão caminhando e elas mostram os peitos e o cara que também ele é um prostituto, ele mostra completamente nu para uma outra pessoa. Uma pessoa passando. A pessoa sorri e segue em frente. Ou seja, isso já diz muita coisa sobre os personagens sem dizer muita coisa. Sabe? Sem falar, sem usar a verbalização. Diz que essas pessoas são confortáveis dentro de Bacurau, que elas gostam de fazer aquilo, tá? Elas gostam de fazer e que essas pessoas estão ali porque elas se propuseram estar ali. E aí tem uma segunda cena. Uma menina está sendo levada à força. E a gente vê o outro lado da violência. O que acontece? Vamos falar do prefeito. Essa cena é pós o prefeito, e o prefeito é importante. Acontecem 2 cenas em sequência que é muito importante. A primeira é o professor mostrando para os alunos onde é Bacurau no mapa. Onde está Bacurau no mapa. Onde está Bacurau no mapa. Aí ele começa a procurar no satélite, não sei o que, e não acha Bacurau. Aí ele fala, vamos ver no computador maior. Aí ele vai pro computador maior, Bacurau não tá no computador maior. Bacurau não tá em lugar nenhum. Aí uma das crianças pergunta, precisa pagar pra entrar no mapa? A lógica do capital, tem que pagar pra entrar no mapa? Não tem que pagar não. Aí ele vai lá e fala, não, mas quer saber? Aí ele pega um mapa físico e mostra Bacurau. Uma cidadezinha. Pras crianças, tentando... E isso já mostra que alguma coisa tá errada. Isso em si já mostra que algo tá errado. Logo depois aparece o prefeito. e essa cena do prefeito fica muito pior depois, com o que a gente sabe depois, né, calma. O prefeito aparece, ele parece carregando um caminhão de livros, abarrotado de livro. E não é um caminhão bonitinho, não. É um caminhão de entulho, tá? Só pra... um caminhão de entulho cheio de livro. Só pra constar. Aqueles caminhão carrega pedra. E como o caminhão meio que descarrega, e tem muitas aspas os livros meio que levantando a capota, eu não sei o termo exatamente, me perdoe, mas levantando a capota, sabe, a parte de trás, é muito difícil não ver um paralelo pra saber que os livros estão sendo tratados como se fossem lixo. Exatamente. Ele despenca os livros. E ele começa a falar de, gente, vamos votar cedo. Vamos votar cedo, gente. Não sei o que, vem aqui coletar os votos cedo. Eu sei que nós tivemos diferença, mas tá em época de eleição. Aparentemente é um futuro próximo. Tem uma maquininha que ele leva que aparentemente permite você votar antes. Sabe? Que aparentemente permite você votar antes. Também tem as questões do background. Nós podemos notar que o Brasil de Bacurau é um Brasil em uma derrocada fascista. Que não chegou 100% num fascismo, mas está numa derrocada. A gente vê execuções públicas acontecendo. Seria tipo a derrocada entre 1933 a 1936 na Alemanha. Não, na Alemanha não, na Itália. Sabe? Sim. Aquela derrocada, sabe? Aquela coisa que o fascismo começou a ganhar força em cima de força, em cima de força. Tá tendo execuções públicas. E falando nisso, dá pra perceber até numas questões mais sutis. Por exemplo, quando vão falar sobre... Vamos colocar Lunga. Eles colocam, assim, tentando demonizar o máximo possível o Lunga dele, assim, no pôster.
Pra todo mundo ligar assim que vê. Aí tem o próprio pacote. A questão do pacote é que, tipo assim, eles mostram os trabalhos que o pacote fez. Todas as matanças que o pacote fez. Aquilo ali é muito emblemático. Eles não querem simplesmente que as pessoas se conscientizem quão perigoso o pacote é. Eles querem a imagem da violência instalada na cabeça das pessoas. Querendo ou não, o regime fascista precisa muito dessa imagem da violência. Eles Sim. precisam muito da pulsão de morte. Ativar essa pulsão de morte. Vivem bombardeando, bombardeando, bombardeando imagens que despertem raiva, que despertem sabe, ódio. Sim. Então é uma coisa importante de destacar também. Uhum. E assim, ó, é importante a gente notar que o fascismo tem uma derrocada extrema. Quando eu falo que o fascismo não chegou totalmente, simplesmente porque votação ainda existe. Porque o prefeito ainda é eleito e não apontado por um governo superior. Sabe? É só por isso. Sabe? Ele tá em uma derrocada. O fascismo tá em uma derrocada. Só que ele tá em uma derrocada grande. Ele tá tem execução pública, tem protesto acontecendo. E é claro, em Bacurau você pode ver a utilização dos recursos naturais como destruição de comunidades locais. O fascismo no Brasil sempre fez isso. Temos que lembrar disso. E aí, o que acontece? Bacurau não está no mapa. E aí o prefeito vem pedir voto. Ele vem pedir voto, ele tem o jingle, Tônio Júlio está chegando, tem o jinglezinho dele, e todo mundo manda ele tomar no cu. E todo mundo fala que ele é um corrupto, pode vazar dali. E aí ele fica todo desconcertado, porque ele não... que mais que acontece? Também tem uma situação aonde dá pra notar que quando o prefeito chega, tem a segunda cena da prostituta que eu tava falando. Enquanto eles estavam confortáveis em Bacurau, quando o cara chega e ele quer pagar o serviço da prostituta, ela tá indo com medo. E aí é uma das cenas. A doutora que brigou no funeral, que ela falou, essa mulher, essa bruxa, que não sei o que. Ela brigou por causa que o pessoal tava no funeral. A mulher, ela vai até o prefeito, olha pra ele, olha pra menina e fala, ela não quer ir. Deixa ela ir embora. Aí ele fala, não, já paguei já, não sei o que. Põe na minha conta aí. Põe na minha conta. Nem pagou, ele põe na minha conta, nem pagou. Põe na minha conta aí. Caloteiro, fel da puta. É. Aí a mulher fala assim, ó, lembra que puta também volta. Aí ele dá mais uma desculpinha e ela fala, se ela voltar machucada, eu vou arrancar seu pau e dar pras galinhas. Essa é a fala dele. Que é uma cena bem... Sim, justo. Não, faça... Não, tá totalmente justo essa mulher. Totalmente justificada, mulher. E aí, o prefeito vai embora. E aí ele traz os remédios. E aí tem aquela cena do remédio, né, gente? A cena do remédio, ó. De noite, eles estão preparando os alimentos que o prefeito trouxe pra eles. E ele fala, e o cara que tá lá fala, a maioria dos alimentos tá vencido. 2 anos atrás. Com mais de 2 anos de vencimento. O prefeito nem pra trazer alimento novo, gente. O prefeito trouxe alimento velho. O prefeito nem pra trazer alimento dentro do prazo de validade. Não, isso é outra coisa, né? Assim, a gente tá falando sobre a derrocada que o Brasil de Bacurau tava, com o fascismo e tudo mais. E tem esses pequenos detalhes, porque Bacurau basicamente é tratado igual lixo na instituição toda de Serra Verde, por extensão, né? Da instituição brasileira. E eles são de novo jogados de canto. E aí isso segue, né? O que vai ser o plot principal do filme. O grande acontecimento que os
caras vindo aí de fora começam a invadir tudo. Sim. Mas vamos pro como construído essa descambada, vamos lá. E como isso quer dizer com a situação política do Brasil. Basicamente, ele apresenta as comidas, né, que nem no prazo de validade tá. E aí a Domingas, que é a doutora, apresenta um remédio. Ele fala, tem um remédio aqui, ele deixa apático, ele deixa mole, ele deixa leso, e ele te deu um monte de remédio. Faixa preta vendido sem receita. O remédio, assim, nesse caso, significa... Esse remédio significa uma tentativa do governo, cada vez mais fascista, ou cada vez mais dentro da roda do fascismo, de destruição, de controlar uma população. Uma população apática, uma população lesa, uma população que não se movimenta. O remédio representa a falta de conhecimento de si mesmo e de onde se está e do que é preciso fazer. O que é popularmente conhecido como consciência de classe. Quem toma esse remédio abandona a consciência de classe e está apático. Quem para de tomar o remédio vê o horror. Como é um remédio constantemente tomado, não é que aquele remédio você toma uma vez, não. É um remédio que você toma constantemente, você fica apático constantemente. Sabe? Também mostra a medicalização dos problemas socioeconômicos do mundo. Uma medicalização do problema socioeconômico. Cada vez mais remédios são utilizados para tratar problemas socioeconômicos naquele mundo. Sim. E aí começa o real plot de Bacurau. Tudo isso estava sendo um estabelecimento da situação. A gente vê o prefeito corrupto, que a população não gosta. A gente vê o quão as pessoas ficam desconfortáveis com ele através do processo da menina que vai com ele. A gente vê o processo de que as pessoas, que ele realmente ele é um filho de coronel. Ele parece muito ser um filho de coronel, sabe? O pai dele é o coronel, ele é o prefeito. Ele é o filhozinho de coronel, que deve estar no poder desde que ele fez 18 anos, sabe? Ele tá... Que mais? Ele é localmente conhecido como isso. Ele tá utilizando o poder político pra secar Bacurau. Por causa da represa, o rio que abastecia Bacurau tá secando. Por causa da construção da represa. Ou seja, tudo isso vai se mostrando dentro dessa forma. E ele vai pedir voto. Mas o que acontece aí, gente? Existe uma derrocada dos cavalos. E isso é uma cena muito interessante por causa que é a cena cinematograficamente os cavalos estão fugindo. Eles estão fugindo pra Bacurau. Eles vão pra Bacurau. Os cavalos... Tem um monte de cavalo, acorda a cidade inteira. E os cavalos vão pra Bacurau. E cinematograficamente, o que acontece durante uma quebra? Sabe... O que acontece quando os cavalos, ou elefantes, ou gnus estão desesperadamente fugindo? Geralmente a preceita pro desastre. Isso cinematograficamente você pode ver. Até no Rei Leão. Tá tendo lá os animais lá... Os gnus estão fugindo e não sei o que. E aonde o pai do Simba morre. Quando você tem uma derrocada desses animais, geralmente isso significa a preceita pro desastre. O fato de que os animais fugiram pra Bacurau significa que esses animais sabiam o caminho pra Bacurau. Que eles eram... eles fugiram pra Bacurau. Alguma coisa aconteceu. E aí, o que acontece? Acontece o primeiro plot de Bacurau. E isso é construído... Gente, o filme é lentamente construído até aí. Depois o negócio desanda. Sim. Porque até agora a gente estava construindo a cidade, conhecendo as pessoas, o filme estava tentando
fazer a gente sentir parte da comunidade. A gente conheceu pessoas, a gente via as pessoas no background, pessoas tomando banho, pessoas vivendo, pessoas... E agora tem o preceito do desastre. Os cavalos acordaram a cidade. Manhã seguinte, a galera vai levar os cavalos de volta pra fazenda. Porque, pô, ele sabe de quem é o cavalo. Aquela é uma região que provavelmente todo mundo se conhece. Eles vão levar o cavalo de volta pra fazenda de onde veio. E aí volta o caminhão-pipa cravado de bala. O mesmo caminhão-pipa do começo volta agora, ele perdendo água. Ele fala, isso aqui é bala, atiraram em mim. E aí o pacote, ele começa a perceber algo estranho. O pacote é um personagem muito ativo. Ele é o principal movedor de Bacurau. Ou seja, o principal agente de Bacurau. Porque ele começa a perceber que algo tá errado. Porque que é o seguinte, eles vão levar os cavalos, eles tentam ligar pro dono da fazenda, de onde os cavalos vieram, e ninguém atende. Eles mandam mensagem no WhatsApp e ninguém responde. O pacote acha estranho, mas aí chega o caminhão cravado de bala. Quando o caminhão tá cravado de bala, ele fala, fudeu, alguma coisa aconteceu. Ele fala pros caras voltar. Volta aí, dá a volta, volta aí, gente, volta aí. Sabe? E ele fala, não, mas nós tem que ver se tem alguma coisa que nós tem que ver com a fazenda. Nós tem que ver o que aconteceu na fazenda. Não, volta, sabe? Volta, dá a volta. Nós tem que ver o que aconteceu na fazenda. E aí, enquanto isso tá acontecendo, chegam os forasteiros. Não os gringos, mas outro tipo de forasteiro. Paulista e carioca. Pior tipo de ser humano. Falou como um paulista. Chega um paulista e uma carioca em moto de trilha. E Samu, qual que é a sensação quando do nada, logo depois de tudo isso, chega dois caras em roupa colorida de trilha no meio do... Muito obrigado pelas palavras. E a respeito disso, é um contraste. As roupas, tanto o padrão de cor das roupas, quanto a questão das motos da dupla, já começa com uma diferença muito grande com as paletas tipo, das cores, de cores do resto do filme. Tipo, gera um contraste muito forte. E quando eles chegam, o que acontece acontece uma cena profundamente tensa e, tipo, muito desconfortável, porque dá pra ver que a cidade inteira tá indiretamente tentando falar pra eles irem embora, sabe? E dá pra ver também que você consegue quase que sentir, quase que farejar que, sabe, aquelas pessoas estão mal intencionadas, sabe? No caso do Burkshire de Motel. E tem um estranhamento muito grande naquela cena e que, ao meu ver, é um sinal do quão bom é o filme, quão dirigido é, do quanto, sabe, tudo se encaixa mesmo. Sim. Aí começa as tensões mesmo. As tensões vão escalando. O que acontece? Chega esse pessoal, te perguntar um monte de coisa. Falam pra eles sobre o museu. O museu é uma peça importante aqui. Por isso que a gente não vai explicitar o porquê. Deixar pra depois. O museu é uma peça muito importante porque significa muita coisa de Bacurau em si. Muito da forma como essas pessoas lidam com pessoas que vêm de fora. E a questão cultural de Bacurau tá demarcada ali no museu. Às vezes os forasteiros não se importam, eles cagam. Eles vão embora. E a gente corta pra cena assim da fazenda. Sim, Essa mas fazenda. vamos falar da cena dos forasteiros, que é muito importante falar dela, porque a cena do bar. O forasteiro para, tá todo mundo desconfortável, tá todo mundo olhando pra esse forasteiro de onde eles veio. Porque, gente, esses caras chegou logo depois do caminhão-pipa ser cravado de bala. Isso é suspeito. Logo e dos fazendeiros lá não responder. Tipo, isso é muito suspeito. Exato. Aí o que acontece? Os forasteiros entram no bar, pede uma água, e aí ela começa a fazer essa pergunta estranha. E eles falam. E esse diálogo é uma das coisas mais tensas que tem no filme todo, sabe? Que ela tem, dá pra você sentir
que vai embora daqui, seu desgraçado, vai embora daqui, some, por favor. Ela vira e fala: quem nasce em Bacurau é o quê? Aí o menino fala: é gente. Aí ela fala: ah, mas não foi isso que eu perguntei não, tipo, ela nem considera eles gente. Ela dá uma risada desconfortável. Aí a moça, dona do bar, tá tipo com um sorrisinho também desconfortável, tá com um sorrisinho também. Eles começam a conversar e ela fala: não, mas Bacurau tá extinto. O que é Bacurau? É um pássaro. Aí ela fala: ah, mas tá extinto, né? Tá não. Aqui não tá não. Mas só sai de noite. Ele é brabo, viu? Samu, você acha que isso é uma ameaça ou não? Assim, talvez não uma ameaça, mas certamente uma indicação. Certamente um sinal de, olha, não se mete a pessoa com a gente não, sabe? Sim, sabe, tipo... É Mete a verdade. beçada, não, rapaz. Esse trecho todo do filme assim, é trigger de ansiedade social e de fobia social, porque assim, assim, tensão lá em cima, e pra ajudar a moça da dupla, ela cola alguma coisa debaixo da mesa, não sei se é um bloqueador de sinal de celular ou assim. Uhum. Às vezes até um rastreador. É um bloqueador de Pode ser um sinal. rastreador. É um bloqueador de sinal. Bloqueador de sinal. É um bloqueador. Ela de sinal. coloca lá e logo depois o sinal acaba. O sinal do celular É acaba. verdade. É. Esqueci desse detalhe. É, ela cola Enfim. lá e acaba. E depois dessa Voltando cena, pra eles vão fazenda. tentar ir embora. Eles vão tentando ir embora e um cara começa a irritar eles porque ele quer, porque não tem nada melhor pra fazer. Ele começa só a, sabe, atazanar eles com um violão. E o cara puxa um dinheiro: toma aí, ô cara. Aí ele começa a rir e fala: haha, não quero seu dinheiro não, cara. Eu só tô aqui pra te zoar, sabe? Não quero teu dinheiro não. Sabe? O que mostra como esses dois lidam com a situação. E mostra muito sobre esses personagens. Tipo, quando eles não gostam de algo, eles jogam dinheiro naquilo. Sabe? Esses dois Caraca. personagens representam a branquitude brasileira. Quando eles jogam. Eles representam a violência da branquitude brasileira. Quando eles não gostam de algo, eles jogam dinheiro pra aquilo lá embora. Sabe? É literalmente isso. O cara tá lá irritando eles, o cara não tá fazendo nada demais. Ele só tá zoando eles com o violão. Aí ele fala: ah, vai embora, cara. E puxa umas notas de 10, sabe? E tenta dar pra ele e fala: haha, não tô aqui pelo seu dinheiro não, só tô aqui pra te zoar, sabe? E aí ele tenta ir embora de novo, e aí chega o pacote, com um sorrisinho muito falso. Com um sorriso muito falso. Olhando assim: não é pacote. Ele se fala: não, não, o nome dele não. Pode chamar pacote. Ou seja, naquele momento naquele momento ele tá utilizando o nome de pistoleiro dele. Sim, sim. Ele tá tentando, como uma forma de ameaça, talvez ver se eles conhecem a alcunha de pistoleiro dele, meio que tentando invocar a própria forma. Sim. sim. E essa segunda conversa é só ameaça. Sabe? É só ameaça implícita. O pacote tá tipo: você vai pra onde, né? Trocou bala, não. Não, a gente veio por dentro, mas nós não ouviu você não. Sabe? A gente. Nossa, você veio por dentro, mas a gente não te ouviu. Que estranho, né? É estranho, sabe? Tipo, ele tá. E aí, eles vão embora. E o pacote imediatamente tenta ligar pros outros dois. E fala: acabou o sinal. Aí ele fala: acabou o sinal, nunca acaba o sinal aqui, né? Que estranho. Sabe? Vira pros outros dois: nossa, os dois forasteiros chegaram e do nada acaba o sinal depois de ter. Puta que pariu, que negócio de coincidência. O pacote, nesse momento, ele não sabe o que tá acontecendo, mas ele já sabe que alguma coisa ruim tá. Ele já tá se preparando. Sim, sim. E lembrando que alguns minutos antes, teve um cara que tava na estrada, ele fugiu de um drone vestido de coisa de alien, por causa que. Calma, a gente vai entender, mas por que isso tá assim? Mas vamos lá. Chegou lá, e aí chegam os dois cara que saíram pra ver a fazenda. E essa cena é tensa. Essa cena é tensa demais. Ele chega e vê um carro cabrejado de bala. Eles começam a entrar em desespero. O cara vai no carro e vê 3 pessoas mortas, a mãe segurando o filho. A mãe debruçada sobre o filho. Nossa, a cena é forte. Ela tá cravejada de bala, o filho também, e a mãe tá debruçada tentando proteger o filho. O outro cara, ele fala: vambora, vambora. Ele fala: peraí.
E aí ele vai lá e ele vai pegar a moto, que a moto é mais rápida do que os cavalos. Eles estavam indo de cavalo, tá? Eles estavam indo de cavalo, a moto é mais rápida. Ele vai pegar a moto. Quando ele vai pegar a chave da moto, ele entra na casa e ele começa a entrar em desespero. Eles pegam a moto e vaza. E aí ele fala: mas o que aconteceu? Você não viu que eu vi? Vambora. E aí eles encontram os forasteiros. E aí é nessa cena que a gente vê a violência da branquitude brasileira. A violência em seu máximo. Eles encontram os dois motoqueiros. E os dois motoqueiros, eles descem da moto. E o cara já percebe: a gente vai morrer. A gente vai morrer. Aí ele começa a falar. E os dois começam: nossa, a gente vai morrer. O cara é... E aí um cara começa a tentar blefar. Pra tentar sair dali, sabe? Nós já avisou os outros. Aí falando: não, como assim vocês já avisaram? Tá sem sinal. Não, tava sem sinal. A gente avisou. Eles sabem. Ele tava tentando blefar. O que vocês sentem nessa cena, gente? Novamente, uma coisa que eu tenho muito que elogiar esse filme é duas coisas. Primeiro é que a atuação de todo mundo, especialmente no quesito não verbal, é muito boa. As caras que todo mundo faz, as expressões corporais que todo mundo parece que está realmente sentindo o que está acontecendo naquela cena. A atuação de todo mundo naquele filme é excelente. E segunda coisa é que o filme Bacurau é impressionante, porque para um filme que tem tantos personagens e que tipo, a interação entre eles, a relação entre eles é tão importante e tão simbólica, tem relativamente pouco diálogo, porque o pouco diálogo que tem é bem significativo. Exatamente. Nossa. Eu gostei também porque, até falando um pouquinho a questão mais de backstage, a questão de produção do filme, muitas das pessoas que estão no elenco de Bacurau foram feitas com pessoas da cidadezinha onde foi feita o filme. Assim, não é só uma demonstração incrível do que esse pessoal consegue fazer junto, é uma demonstração muito boa do que como a direção conseguiu preparar esse pessoal para fazer o filme. Foi maravilhoso. Sim. E dando essa cena como exemplo, você pode ver no rosto dos dois caras que estão na moto que é fácil de alguém que tá com medo de morrer. Sim. Eles sabem que eles vão morrer. Tanto que até no final, assim, falando de novo daquela parte mais técnica, a cena vai escalando, a tensão vai escalando, e aí ela dá um suspiro assim de clímax da cena, um xingamento de um dos caras que ia ser morto. O clímax da cena de tensão é corte abrupto e o próprio cara meio que tirando a própria atenção dele e se vingando, mesmo que verbalmente, dos outros dois que vão matar ele. Ele manda: vai tomar no cu! E toma tiro. E tipo, eles morrem. Os forasteiros, eles matam eles. E aí a gente encontra os nossos antagonistas, os nossos vilões da situação, né? E isso tem que ser dito, né, gente? Não tem muito a dizer sobre os vilões, exceto o quanto eles são patéticos. Mas vamos falar o quanto eles são patéticos, né? O Samu... Vamos lá, Sempre vai ser meu passatempo favorito, eu vou começar. Tem um personagem específico, até quando a gente foi no filme pra comentar sobre ele, eu de cara assim já vi esse personagem e já falei: esse personagem aqui, eu não sei, eu vou amar odiar ele. É assim, um cara que treina toda cena que ele não tá atirando em alguém. Um cara que é muito, tipo, não, a gente tem que fazer isso agora, que não sei o que a gente tem que puxar arma. Um cara que com certeza tá tomando, e nada indica isso, mas eu tenho certeza, pra mim é canônico, tá
tomando doses nada seguras de trembolona, testosterona e qualquer outro esteroide que pode deixar ele muito alterado, que é só muito óbvio. Está, sabe, 200% puto o tempo todo. Ninguém tá 200% puto o tempo todo puro. E Ô, Samu, qual que é o nome desse cara que você me disse aquele dia? eu apelidei carinhosamente esse personagem de Call of Duty, porque os diálogos dele. É interessante procurar que cada pessoa vê uma coisa em cada aspecto do filme, né? E o Vic viu essa questão dele ser bombado de trembolona. Eu vi que o diálogo dele é escrito como se fosse o diálogo de um FPS, de um joguinho de tiro mais genérico do mundo. Tipo, ele literalmente. É porque Exato. os vilões do filme eles falam em inglês o tempo todo, com exceção enfim, da dupla que foi lá espionar, mas os vilões gringos do filme, todos eles falam inglês o tempo todo e não tem legenda, inclusive. E esse cara em específico, o cara bombadão, ele fala, tipo, pra quem joga FPS, joguinho de tiro realmente é muito parecido. É uma conversa tipo, why we don't take your fucking gas and go to the fucking center of the city and kill every fucking one? Sabe, é uma conversa tão agressiva e tipo, com palavrões tão gratuitos. Não, e é o que eu falei, e parece muito que ele tá num road rage, sabe, tão grande, tipo, é uma raiva, uma raiva de esteroide tão imensa, assim, é só óbvio. E aí a gente tem, por exemplo, vamos lá pros vilões. A gente tem o policial que se acha acima moral por estar fazendo aquilo, mais moral que os outros. Você tem a Femcel, que aliás até mais que uma Femcel, mas é São pior. dois céus diferentes, assim. Tem a menina que claramente tá drogada o tempo todo. Tipo, ela claramente tá chapada o tempo todo. Que mais? Tem o Nazi, claro. O Nazi que fala, eu não sou Nunca Nazi. nunca pergunte ao senhor alemão de 88 anos aonde ele estava entre 1933 e 1945. Sim. Em Bacurau, um dos vilões, na verdade, o principal vilão é uma pessoa muito visivelmente alemã, inclusive com sotaque, e... Assim, eu só vou comentar que pela idade dele, provavelmente foi da juventude hitlerista quando ele era adolescente. Não, sim. E a gente tem os vilões, né? A gente também tem o cara que ele é um cara que ele é ele é o cara que tá fazendo aquilo porque a mulher traiu ele. Sabe? E assim, ó, ele é um cara patético, ele tá fazendo aquilo porque a mulher traiu ele. Depois ele se gaba de que, tipo, ele ia matar a mulher, a filha, só que aí Deus disse pra não matar e agora Deus tava dando a oportunidade de ele se vingar e eu tô tipo. Porra, cara. Que Eu pariu. vou falar, tá? Eu vou falar. É aquele negócio, tipo. Em quem tava envolvido, você não descontou. Aí você vai descontar nos outros, vai tomar no seu cu, né? Não, Assim, quem mais tem ali de vilão que eu tô esquecendo? é porque é um grupo tão particular, sabe? Sim. Os vilões, eles são memoráveis, mas eles não têm profundidade. E acho que isso é. E eles falam. Pra você ter uma ideia, os vilões falam muito mais do que a maioria dos personagens de Bacurau. Eles falam muito mais, mas eles têm muito menos profundidade. E isso é importante. Por causa que eles se tornam não pessoas, e sim agentes da violência social. E o que acontece? Essas pessoas se tornam não pessoas. Elas se tornam agentes da supremacia branca. E sim, da supremacia branca. E sobre isso, tem duas coisas, sempre duas coisas, né? Mas tem duas coisas relevantes a isso que eu gostaria de mencionar no filme. A primeira é que eu menti, eles não falam inglês o tempo todo. Em alguns raros momentos bem raros, eles falam espanhol.
Novamente, aquele estereótipo de que em toda a América Latina nós falamos espanhol, de, assim, muitas vezes os estadunidenses não sabem que a língua oficial do Brasil é português. Uhum. E O estadunidense médio tentando se localizar num mapa geograficamente sem ser no Canadá ou na Inglaterra. E segundo fator é que, por um breve momento, na verdade, um momento tão breve que na verdade eu acho que é só uma cena, tipo, dura poucos segundos, dá pra ver que na pequena base de operações deles, desse grupo aí, invasor, que é o engenho, que era o engenho onde acontecia a escravidão, inclusive, esse é um Uhum. detalhe importante. Ah, tem uma moça que trabalha lá, e é uma moça negra, e eu acho bem interessante que quando chegam os dois paulistas, ela, ao invés de tentar conversar com eles, perguntar se eles querem uma água, ela simboliza com a mão um gesto de beber, como que perguntando se eles querem bebida. Isso indica que os estrangeiros, os forasteiros, eles provavelmente estavam lá, esses gringos, né, eles provavelmente estavam lá há dias, e eles não falaram verbalmente com essa mulher, não se preocuparam com isso uma vez. Eles não se referiram a ela. Tipo, eles não É. abriram. E aí. Aí. Tem aquela cena clássica que todo mundo conhece, que eles falam, não, você não é branco porra nenhuma, a gente é branco, você não é branco. É os brancos se brigando, tá, gente? É os brancos brigando entre si, pra ver quem é mais branco. E aí eles matam os forasteiros, ele mata o cara. E é engraçado, por causa que tem uma cena muito interessante logo depois, que eles mataram os caras. A menina chapada, ela fica, eu não trouxe minha arma, ela fica reclamando. E aí eles começam a falar, tipo, como eles são superiores, como eles não trazem, como eles só trazem armas vintage e não armas modernas, e tipo. E tem várias cenas que quando as coisas começam a dar errado, eles pegam armas modernas só pra. Só pra constar, sabe? Eles pegam. Eles começam a dar errado, parece que. Só pra constar. E uma coisa muito interessante é que, por causa de a justificativa, entre aspas, que eles deram para matar o casal, a dupla de brasileiros que estava lá, é que eles tinham matado, entre aspas, iguais a eles, e isso seria um ato abominável. Ou seja, eles realmente não se consideram como sendo a mesma coisa que brasileiros. Eles realmente consideram as pessoas locais de lá como sendo subhumanos, sabe? Sim. Sim, sim. E Não, aí. e outra coisa que dá pra comentar disso, que eles tentam meio que blindar, tirando neles quando eles descobrem que eles são procurados como criminosos, assim, alguma coisa assim. Então, assim, eles é tipo, não, vocês viraram criminosos, agora a gente vai atirar em vocês porque vocês estão sendo procurados. Que, ironicamente, meio que dá um 180, eles descobrem depois que esses detentos, os criminosos, são dois agentes da lei. O cara é um juiz. Eu acho que a moça estava envolvida em alguma questão assim, Não, sim, ele não é só um juiz. governamental. Não. Ele não é só um juiz. Ele é um desembargador federal. Ele não é só É, um juiz, sabe? Ele é um desembargador. Tipo, o cara tá no. o cara tá. O cara não tá só no. O cara não é só um juiz assim de canto. Não, não. Ele é um desembargador federal. Sabe? é, Esse cara tá em outro nível, sabe? De juizado. E aí. não Ele. é, não é. Basicamente o que poderia se suceder se o resto do filme não tivesse acontecido é que esses gringos iam estar numa corte, lidando com um monte de questão. Não, não ia tá não. Esse é o ponto, não ia tá porra nenhuma. Não ia tá. Esse é o ponto do filme. Eles não iam estar numa corte. A questão é que eles matar o juiz no Brasil, matar o desembargador, ia ser culpado na galera de Bacurau. Sabe? Hum, Por isso que eles se sentem tão abertos pra matar quem eles quiser. E aí vamos acelerar um pouquinho aqui, porque começa todo um processo. O pacote encontra os meninos mortos, que os forasteiros mataram. O pacote encontra eles, ele fica. Essa cena é muito humana, que ele começa a xingar o mundo. Eu falei pra não ir, caralho! Ele começa a xingar e xingar e xingar, tipo, e chorar. E ele vai ver Lunga. Ele vai ver Lunga, que era o cara que foi mostrar, a pessoa que foi mostrada, né?
E Lunga aparece depois de se comunicar, tem todo um processo de comunicação e tudo mais. Lunga vai. E aí a gente descobre que eles não mataram qualquer pessoa. E aí é que a gente começa a ver que os laços daquela cidade, os laços da comunidade são reais por causa que eles não mataram só qualquer pessoa, eles mataram o primo de alguém. O filho de alguém. Eles mataram o filho, o primo de alguém. E ao matar o filho e o primo de alguém, o primo de alguém era o primo de um dos caras do Lunga. E Lunga ele vai e pega e fala, quem que fez isso? Não sei. E o pacote fala, eu não sei. 7 morreram. 7 morreram de ontem pra hoje. Tinha 7 morrido. 7 pessoas morreram. E Lunga volta pra cidade e Lunga é recebido aos aplausos. Tá. Lunga volta relutantemente pra cidade. Aparentemente teve uma briga entre eles e a cidade. Entre ele e a cidade. E aí, ela voltando pra cidade, a situação se torna... Ele é recebido aos aplausos. E aí ele fica puto. E aí começa a cavar as armas de debaixo da terra. Claramente tem arma naquela cidade. O Gil é muito óbvio que tem arma naquela cidade. Isso é muito óbvio. Ele começa a cavar as coisas debaixo da terra. Começa a cavar, começa a colocar pra cavar. E aí tem aquela cena das crianças, gente. A cena das crianças. Ah. É uma cena verdadeiramente tensa. Enfim. Outra coisa que eu tenho que elogiar em Bacurau é que como, apesar do excesso de... Excesso na questão não de ter demais, mas de ter em grande quantidade, talvez eu não tenha escolhido a melhor palavra, mas enfim, é que como tem várias cenas tensas, mas mesmo assim a tensão geral do filme ela não abaixa por causa disso. Uhum. É um dos melhores usos de ironia narrativa que eu já vi. Sinceramente. Certeza. Tipo, ironia narrativa, pra quem não sabe, é o processo pelo qual a audiência sabe de algo que os personagens não sabem. E isso gera tensão. A cena é simples. A galera tá em Bacurau. Lunga tá cavando as armas. As crianças foram brincar. Criança vai brincar. Criança é idiota? É idiota. Criança, mas tá brincando. As crianças estão brincando. Eles estão brincando de... Vamos ver quem vai mais longe no escuro. E aí eles vão lá. Ah, filho, eu tenho medo de escuro. Eu não tenho, sabe? Vai lá. Eles estão brincando. Quando acontece o apagão em Bacurau. E aí o Lunga fala, a gente tá sob ataque. Continua cavando. Aí, Lunga imediatamente percebe, a gente tá sob ataque. A gente tá, ele imediatamente lá, a gente tá sob ataque. Sabe? E continua a cavar. E aí alguém ouve um tiro. E as crianças começam a gritar. As crianças estavam brincando e o cara do Call of Duty mata uma criança. Tava brincando. E é uma cena tensa pra caralho. Nossa. Porque você sabe que esses caras estão lá fora. Você sabe que esses filhos da puta estão lá fora. Mas as crianças não sabem. Bacurau ainda não sabe quem tá atacando eles. Bacurau só vai... Aliás, Bacurau não faz ideia de quem tá atacando eles. Bacurau só tá se defendendo. Bacurau só vai saber quem tá atacando eles bem depois. Logo depois. No dia seguinte. Aliás. Sim. A criança morre. O que leva a uma briga hipócrita entre o cara moralista e o cara lá. E o cara ainda ganha o... E aí fala assim, ó. E o cara ainda ganha a morte porque ele matou um adolescente armado. Sabe? Aquela desculpa de polícia americana, sabe? Ah, ele matou um adolescente armado, sabe? Não tinha nem 10 anos. E aí, Bacurau... E aí, quando a criança morre, 2 pessoas se desesperam e decidem fugir. Nossa, essa cena também é tipo... Cena é triste. A mulher tá tipo... O cara tá tentando fugir por desespero e a mulher tá tipo... Vamos voltar, vamos de manhã, vamos voltar. E ele não... O detalhe é que no caminho todo a mulher tá repetindo um salmo de proteção. Ela... Novamente, as vítimas desse filme elas sempre estão com muito medo de morrer e isso deixa todas as cenas muito fortes. Sim, ela tá repetindo um salmo de proteção de... E ela tá repetindo esse salmo de proteção desesperadamente. E ela começa a falar, mataram ele, eu gostava tanto dele. O que vai falar, o que vai virar, o que tá acontecendo, eu vou voltar. Sabe, a galera tá desesperada. A galera tá desesperada, com medo. E aí dois estrangeiros vão e matam eles. Fuzilam o carro deles. E aí
Eles imediatamente começam a fazer sexo em uma das cenas mais nojentas do filme. Pra mostrar como essas pessoas são nojentas. Como essas pessoas são baixas, são nojentas. Elas acabaram de matar 2 pessoas e eles vão fazer sexo. Sabe? E aí, o negócio começa a escalar. A galera de Bacurau decide tomar decide se defender. E com a defesa de Bacurau a gente vai ter que falar sobre como a autodefesa funciona. Porque aí isso tudo desenrola rápido. Basicamente, dois dos gringos vai lá matar o cara que produz as drogas e eles começam a fazer umas táticas militares muito mal feitas, sabe? Eles começam a se mover tudo errado e um deles toma um tiro na cabeça. Mas toma um tiro na cabeça de um cramunhão, sabe? Daquelas armas gigantes, antigas. Ele toma um tiro na cabeça de um cramunhão. A menina se desespera, começa a atirar, e aí ela imediatamente puxa uma arma moderna, tá? Uma arma não vintage, e começa a atirar neles. E sabe, é tudo errado. Esse cara é patético. Ele começa a tentar botar fogo na casa do cara, sabe? Com um isqueiro, acendendo um cigarro, sabe? Ele começa a tentar acender o cigarro. Ela tira o cigarro da boca dele. Tipo, caralho, vocês são horríveis. Não é à toa que vocês morreram. Pra 2 pessoas ser pelada. E o cara tava pelado. É. E aí... E aí, basicamente, o cara é alvejado, o homem é alvejado, o tiro deles. Eles também não... O que mostra o despreparo deles é que eles não sabiam quem que tava lá. Simplesmente chegaram, assumiram que eram 2 pessoas completamente indefesas, mas eles acharam que era uma pessoa. O filme mostra que não tinham conhecimento da mulher, uma pessoa. Já que era uma pessoa, por despreparo e por não saber que tinha uma outra pessoa, eles foram alvejados. A mulher do grupo, ela é gravemente ferida. Ela é levada às pressas para a cidade para ser tratada. Ela morre. Ela morre porque insuficiência de sangue. E é muito importante a gente falar como é que ela começa. A hipocrisia e quanto eles são patéticos. Eles estão atirando, mas quando a galera atira de volta, ela começa a chorar. Ela começa a entrar. Não quero morrer, eu não quero morrer. Sabe? E assim, ó, é muito interessante porque ela começa a chorar que não quer morrer, mas ela tava matando gente. A partir do momento que você se propôs a matar alguém, você tem que assumir o risco de morrer. Ninguém em Bacurau tava querendo matar ninguém. Aliás, todo mundo em Bacurau tava com processo de... Aliás, até o pistoleiro de Bacurau tava com um processo de quê? De tentar sair da vida. Tipo, todo mundo em Bacurau... A galera em Bacurau só tava vivendo. A galera tava na dele, tava fazendo nada. Você não vê ninguém, tipo, em Bacurau você não vê ninguém tentando se matar. Você vê gente brigando, você vê gente reclamando, você vê gente discordando uma da outra, mas você vê gente que tem conflito, mas você não vê ninguém tentando matar um ao outro. Sabe? Você não vê... Você vê o conflito humano, mas você não vê ninguém, tipo, eu vou matar você. Sabe? E até nessa cena é interessante que, tipo, eles matam um cara porque ele tentou botar fogo na casa deles e depois atirar neles. A menina, ela vê isso, ela vai de novo pra cima do casal e ela leva outro tiro. Ou seja, eles não foram atrás dela. Ela voluntariamente meio que partiu pra cima, mesmo sabendo disso. Sim. E ela começa... Ela entra em desespero, ela começa a chorar pateticamente. Eu não quero morrer, me salva, me salva. E eles tentam salvar ela. Os caras de Bacurau tentam salvar ela ainda por cima. Eles ainda por cima tentam salvar ela. Tipo, caralho. E ainda por cima eles tentam salvar a menina que matou, sabe? Que tava com o grupo que matou 7 pessoas, 8 pessoas até então. Se não mais. Sabe? Eles ainda por cima estavam ali. Ainda por cima eles estavam ali. Ainda por cima eles tentaram. E tipo, eles carregam ela. E é aí que eles descobrem o plano dos estrangeiros. E aí eles começam a planejar a defesa da cidade. Ali eles planejam a defesa da cidade. O que acontece? Basicamente, eles tinham desenterrado as armas. E eles tinham desenterrado as munição. E aí é que entra o museu. Porque os estrangeiros, os forasteiros, ignoraram toda a história de Bacurau. E aí tem uma cena que um deles entra no museu de Bacurau e ele vê
tá cheio de arma. Não tá cheio de arma ali, mas tá cheio de silhueta de arma de poeira. Tinha arma no museu e tava cheio de coisa de cangaceiro. Bacurau, uma cidade do cangaço. Bacurau, uma cidade do cangaço. E Bacurau, em específico, na história, não é só uma cidade do cangaço, como eles eram uma cidade ativa. Uma história, cultura e toda a infraestrutura de Bacurau criada a partir do cangaço que tinha rolado em Bacurau. Então, assim, não era simplesmente, a gente fez isso no passado. Não. Eles eram ativamente e eles voltaram a ser cangaceiros no minuto que eles foram atacados. Uhum. É isso que a história fala, aliás. E assim, ó, tem algumas análises por aí que falam que, tipo, não, Bacurau fala que a violência política é a única alternativa. Não fala não. Bacurau tá constantemente tentando negociar, constantemente falando, por favor, para. Samu, vamos falar daquela cena da Domingas com o alemão? Nossa, é uma cena muito icônica. Não, a cena é icônica. Domingas, a médica, ela é branca, ela é branca, ruiva, ela vai e ela tenta negociar. Ela prepara uma mesa, ela prepara cuscuz, ela prepara comida, eu não lembro a comida, ela prepara comida, ela prepara suco de caju, ela prepara um feijão tropeiro. É. Importante feijão tropeiro, porque ele é um dos elementos da cena. Ela prepara o feijão tropeiro, ela deixa ali na mesa. E aí o cara se aproxima, ele acha estranho que ela tá ali, né? Ele se aproxima com a arma em mão, sabe? Sempre com a arma na mão, sabe? Sempre com a arma. E ela sem arma. Ela não tava. A mulher não tava nem. A mulher não tava com nenhuma arma. Ai. Durante a cena inteira, ela nem treme em momento nenhum. A mulher não está com nenhum medo. Sim. Assim, talvez ela esteja, mas ela está enfrentando, sabe? E aí o cara com a arma assim na mão chega lá. Ele chega lá, ela come um pouco da comida, ela bebe o suco pra mostrar que não tá envenenado e fala. E ela fala assim, ó, música americana, porque ela não sabe que o cara é alemão, tá? Ela não faz ideia. Ela colocou música americana aleatória. Eu acho isso muito engraçado. Ela veio do exterior, fala inglês, deve ser americano. Ela colocou música americana que ela vai gostar. colocou música americana, tipo, música americana. Tipo, ela coloca música americana ali. Beleza. Até aí, ok. O que acontece? Ela começa a conversar com ele, ela começa a perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Aí ele começa a perguntar da menina. Aí ela fala: olha, morreu, tentei salvar, mas não deu. Aí ele fala. Aí ele vai pegar a oferta de paz. Tipo, isso é muito simbólico. Ele vai pegar a oferta de paz. Ele vai colocar na boca. Só que aí ele joga a oferta de paz no chão e joga a mesa no. Samu, quem que joga a mesa no chão, assim? É quem tá ganhando que joga a mesa no chão? Que empurra a mesa? Que derruba a mesa? Bom, todo o estereótipo é de quem está perdendo. O famoso começou a perder no truco, virou a mesa. Começou a perder no truco, virou a mesa. Ele vira a mesa, ele quebra a oferta de paz. E ele puxa uma faca e coloca no pescoço dela. E a mulher nem... Nossa, porra. Vi que essa mulher ela nem treme, ela só continua olhando pra ele. Não pisca. Não pisca. Inclusive, é algo bem interessante dessa cena que a única pessoa que ele tem uma oportunidade de matar, mas ele escolhe não fazer, é essa mulher que por coincidência, na verdade não, por coincidência, é claro, é branca e ruiva. Sim. E isso é bem interessante porque existe um momento no filme onde alguém acusa ele de ser nazista e ele fica visivelmente com muita raiva e ele vai e faz isso. Exatamente. E aí tipo, ele coloca uma faca no pescoço dela, ela nem treme, a mulher só fica olhando pra ele, tipo, desafiante. E aí ele sai. Meu headcanon é que ele tava cagando de medo. Ele tava cagando de medo da mulher de 78 anos. Tipo, ele tava. Ele tava cagando de medo da mulher. Ela já tem 60, não sei quando. Ele tava cagando de medo de uma mulher de 60 anos. Meu headcanon é isso.
A mulher tem. Esse, ó. Ele vai embora. Sabe o que ela faz? Ela só pega uma garrafa de bebida e bebe. Só isso. Ela só... Mais nada. Ela só bebe a garrafa de bebida. Mais nada. Ai, ai, ai. E ele vai embora. Tipo, ele vai embora. Ele vai embora. Essa cena é muito boa porque ele tá. Eu diria assim, ó. Vou fazer uma análise rápida aqui. Eu diria que este cara, esse pessoal tem medo da paz. Ela faz uma oferta de paz. Uma oferta de paz. Sabe, ela faz uma oferta de negociação, uma oferta de paz. Ela faz uma oferta de vamos conversar. E essa pessoa tem medo disso. Porque eu acho que eles. Pra ele, isso é tipo Lovecraftiano. É como assim você quer paz? Sabe, como assim você quer? Não, e só isso, tipo assim, falando em termo prático, a oferta de paz é o pior cenário pra eles. Porque aí como é que eles vão justificar isso? A gente chegou aqui, a gente matou um monte de gente, a gente tacou o terror neles, eles querem paz. Ou então eu sou ruim, então eu sou o arrombado da situação, que merda é essa? Mas é o caralho. E aí a gente chega na cena da cidade, no conflito da cidade. Vamos falar, gente. O que vocês acham do conflito da cidade? Ó. Assim, maravilhosa. Top 10 sequências de ação em qualquer filme de ação que existe. Vou falar, hein? Um ápice muito interessante pro filme e que aprofunda de certa forma várias das coisas simbólicas nele, mas que eu tenho algumas coisas pra falar que eu vou enquanto a gente vai discutindo o andar da cena. Bom, começa Enfim, com. vamos começar com o básico. Vamos começar com o básico. Os O gringos Nazi, chegam em ele Bacurau. o Nazi pega e ele é espetado pelo cactus. Não, calma. Antes disso, os gringos chegam em Bacurau e não tem ninguém. Não tem ninguém na rua, não tem ninguém nas casas, não tem ninguém. Aí o Nazi é espetado, igual o Vicky disse. O cacto é venenoso. E ele claramente fica sob os efeitos do cacto, tá? Vamos lá. Ou seja, eles chegam e não tem ninguém na cidade, não tem uma alma viva. O que acontece depois disso? Eles começam lentamente a entrar na cidade. O policial que... inclusive uma coisa interessante sobre o policial desse filme que a gente quase esqueceu de comentar, é que ele é meio que codificado como sendo daquela parada do Jimmy Lee, a Movement, que tem nos Estados Unidos, ele é meio ANCAP. Né, assim, ele usa uns coletes, uns temas meio tipo ancapinho, sabe? Meio ancap aquele cara. Meio... Aliás, todo mundo daquele grupo de estrangeiros se veste muito como lápis de exército e tipo como aquele tipo de pessoa que se diz operador, operacional, alguma coisa assim. E, gente, pelo amor de Deus, se você quer tanto entrar pro exército, entra, sabe? De uma vez. Não fica fazendo roleplay da coisa. Mas, continuando, eles começam a entrar lentamente nas casas e, conforme eles vão investigando, eles percebem que todo mundo saiu recentemente. Inclusive, a linguagem não verbal do filme, mais uma vez, é muito boa, porque tem uma cena onde eles entram numa casa e eles veem que tem uma refeição na mesa, que as pessoas... e eles tocam, veem que a comida ainda tá quente, o que quer dizer que a família saiu poucos minutos atrás, sabe? Pouco tempo. E a tensão vai escalonando. E aí? E aí corta pra algumas cenas rápidas, alguns cortes rápidos. Daí a gente vê onde tá o pessoal de Bacurau. Eles estão escondendo cheio de arma. Eles estão escondidos. Eles são mais... Não, e eu gostei que, tipo, quando a gente vê o pessoal de Bacurau não tá no retratado como vítima. A forma que o filme angula, mostra e retrata, não é o padrão para que você mostre alguém que tá tentando se esconder de um agressor. Não. A forma com que eles retrata, o filme retrata esse povo de Bacurau, é literalmente como se você retrataria, por exemplo, o monstro de um filme de terror. Você não mostra ele inteiro. Mostra ele metade. Você mostra a vítima andando enquanto o monstro tá no fundo. Então, assim, ali, o povo de Bacurau tá
odiando esse pessoal. Não, eles estão com sangue Não nos vou olhos. falar. Eles estão com sangue nos olhos e com juiz, eles estão com sangue nos olhos. Não é. E é isso, e o filme mostra isso. Mostra que, tipo assim, estão rodeando eles. Eles não são presos ali. Eles são predadores. Eles vão predar em cima desse cara. E o que acontece? Começa. É um ápice. Se você é um fã de filme de ação que só gosta de tiroteio, parece broxante, mas isso não é. Porque a tensão tá ali. Você sabe que eles estão ali, mas os caras não sabem. E aí os caras começam a ficar frustrados. Cadê eles? Cadê eles? E o Nazi, já chapado de droga de cacto. Ou tem também a possibilidade que, assim, a gente no coletivo não chegou a um consenso do porquê ele começou a destruir daquele jeito. Talvez seja um efeito alucinógeno do cacto. Talvez ele tenha sido. Ele tenha meio se arranhado num cacto venenoso. Ele tenha entendido que ele estava prestes a morrer de qualquer jeito. E Às por vezes algum resolveu motivo. que, sei lá, tá tudo dando errado, então eu vou avacalhar com tudo mesmo e. Sabe, eu vou ser mesquinho e vou matar todo mundo. Do meu lado. Eu vou matar todo mundo do lado deles e do meu lado. Uhum. Sim, e ele começa a simplesmente matar os outros estrangeiros, os outros forasteiros também. Uhum. E aí chega o ápice, que é de novo. Não, Sim, aí começa se o ápice. você. O ápice Você gosta começa com o Lunga começando a sair do tapete. E o cara que entra no museu, ele fala todo arrogante, tipo, em toda uma arrogância, tipo, viu, os locais podem estar armados, e ele dá uma risadinha. Gente, qualquer pessoa inteligente vai falar, fudeu, os locais estão armados, sabe? Fudeu, sabe? Qualquer pessoa minimamente inteligente que tivesse essa situação vai falar, porra, gente, os locais estão armados, cuidado. Aí ele falou, não, gente, cuidado, os locais podem estar armados, hahaha. Porque ele não tem o contexto do que é o cangaço, sabe? Não, e Flávio, eu vou ter uma pequena discordância. Qualquer pessoa minimamente inteligente partiria dos princípios que eles estavam armados desde o começo, porque esse é o padrão do interior de qualquer lugar, sabe? Nossa, não, é isso, é um bando de despreparado achando que ia um passeio num parque. E tomaram só uma sova de todos os locais na área por conhecimento de área e por se preparar um pouco. A Parece morte familiar deles. pra você? Porque provavelmente é. Sim, é o Vietnã 2. Olha só, a morte deles. O cara que começa a rir que eles estavam armados, haha, eles estão armados, ele toma um tiro no pescoço do Lunga e o Lunga esmaga a cabeça dele com um facão. E aí, a menina e o cara, a menina femcel, ela começa a atirar na escola porque ela quer atirar em alguma coisa. Ela fala, eu preciso atirar em alguma coisa. Ela atira e ela se sente aliviada e de repente todo mundo abre as janelas da escola e começa a fuzilar. Fuzila ela e o cara. Tipo, e aí, nisso o alemão tá atirando nos próprios aliados. E aí o outro aliado, tipo, o policialzinho, ele fica... Gente, isso é um agente, o que tá tirando, Aí ele vai no museu, ele encontra um lastro de sangue e ele fala, cadê você? E aí o Lunga mata ele também. Sabe? O Lunga mata ele também. E assim. E aí eles morrem. E aí o alemão, vendo que tudo foi pro caralho, depois de matar o cara que tava entregando os... Ele matou uns caras aleatórios também que tava entregando o caixão, sabe? Não tinha nada a ver com o rolê. Sabe? Aí ele puxa um revólver. E aí ele começa a tentar... leva o revólver pra boca. E aí aparece a matriarca da cidade numa alucinação pra ele e aponta pra ele. E aí aparece um cangaceiro atrás e ele fala: ô cabra da peste, sai da minha terra. O que você tá fazendo na minha terra, cabra da peste? Sabe? O filme nega a ele até ele... Porque assim, ó, gente, pro nazista, essa coisa de, tipo, morrer pelas minhas próprias mãos é mais honrado do que morrer pelo inimigo. Então, pra ele, tipo, ele morreu pelas próprias mãos e uma derrota. Não, o filme nega isso pra ele também. Ele é enterrado vivo. Ele é enterrado vivo. No posto de onde Bokonau tinha umas armas. E aí a gente vê depois da batalha.
E o que a gente vai vendo depois da batalha? Ai, ai. Aí depois eles fazem a contagem das pessoas que estavam lá. É um Uhum. momento bem íntimo, um momento bem emocionante, porque vai fazendo a contagem, as pessoas vão aparecendo, pessoas que acabaram sendo abatidas no meio com elas não aparecem. E aí você vai vendo o caso disso. E eu gosto dessa cena em específico. É uma cena triste. É uma cena que o Bacurau mostra que, tipo, aquilo nunca foi uma opção pra ele. Que aquele conflito fez ele perder muita gente também na cidade. A gente morreu, sabe, por bobagem e acabou levando alguma bala perdida, então essa nunca foi uma opção. Dizer que o filme fala que isso foi uma opção pra eles é uma bobagem. Simplesmente estavam ali e as circunstâncias obrigaram eles a agir. Pra eles não vale a pena. Vale a pena você arma por livre e espontânea vontade. Simplesmente agiram porque eles simplesmente atiraram porque atiraram nesse primeiro. E outro fator que eu achei interessante frisar no filme é que nessa cena final tem uma simbologia enorme remetendo à questão dos tiroteios em escolas, porque disco chorinho, eles que chamam, porque primeiro de tudo tem a parte onde a mulher obviamente atira na escola com a metralhadora quando quer atirar em algo. E quando o filme corta do lado de dentro, as crianças estão escondidas dentro da escola, né? E você pode ver que elas estão escondidas debaixo da mesa, de uma forma que remete muito aos treinamentos que eles fazem para se proteger de tiroteio em escola lá nos Estados Unidos. É muito bizarro pensar que esse treinamento existe, mas enfim. Enfim. E depois disso ainda tem que o alemão, depois obviamente de tentar matar os outros forasteiros, ele tenta cometer suicídio, que é uma prática muito comum entre pessoas que fazem esse tipo de coisa. Exato. Então, assim, tem duas referências fortes desse tipo de assim, de coisa absurda de massacre, mas, sabe? O que é interessante é que, tipo, o filme fez tanta questão de lembrar disso, de remeter a isso, porque, novamente, tem uma simbologia forte de supremacia branca associada ao pessoal, a esses forasteiros, e o filme faz essa ponte, né? Sim. Não, e aí eu tenho que falar, aproveitando que a gente tá chegando no final, como o tema, isso cabe muito no tema do filme, que o tema do filme é resistência. O filme não tá pregando violência, retorno, não tá pregando resistência. O que ele fala de resistência? Ele não prega punir, ele não prega, vamos massacrar. Ele prega, a gente vai resistir, atirar a gente, mas a gente não quer prolongar um conflito. Várias vezes o filme tem essa posição. Várias vezes protagonistas atiram. Em última instância, só começam a agir com violência. Em última instância, eles só começam realmente a devolver depois de muitas vezes eles serem atacados. Sim. É o tema do filme. Não prega guerra, prega paz. Ainda que essa paz adquirida através de resistência. É. E aí o final do filme é o depois. O depois. O que acontece depois. E eles sobreviveram a um custo muito alto. Muita gente morreu. Eles vão lendo os nomes de quem morreu, né? Eles vão lendo os nomes de quem morreu. E aí foi um custo muito alto. A cidade perdeu muita gente. E aí eles colocam as cabeças dos
dos estrangeiros na frente e do forasteiro na frente da igreja, igual uma prática do cangaço. E tem uma frase muito icônica que é: o cara fala, será que a gente não exagerou? A mina fala, não. Não, não exageramos não. E aí, chega o prefeito. O prefeito chega. Ai, 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 essa cena. O quão esse prefeito é escorregadio, escroto. Sabe? Ele chega com a aguinha pros caras. Chega numa van com o pessoal da prefeitura de Serra Verde. A van tá cheia de aguinha assim no assento, tudo bonitinho. O que o prefeito provavelmente não esperava é que Bacurau ia responder e Bacurau ia responder. É ele vendo que ele tenta desconversar. Ô gente, o que aconteceu? Que não sei o que. Pô. Aconteceu alguma coisa? Vamos conversar, não sei o que. E aparece o alemão. Rendido. O alemão tenta falar com ele, né? Falar, ô amigo, help me. E o que acontece? O prefeito tenta conversar, fala, eu não conheço esse cara não. Você é maluco, não sei o que. Não tenta me colocar coisa não conheço esse cara. Assim, O quanto esse prefeito é uma barata. É isso, o prefeito é uma barata. basicamente. O prefeito é uma barata. Ninguém, claramente, né? Ninguém compra a ideia do prefeito. E aí vem a icônica frase que o Samu mudou um pouco, mas a gente tá sobre efeito psicotrópico, disso, você vai morrer. Adoro. E aí eles fazem o processo. O narrador ali que fez toda a narração durante o filme nos eventos da cidade, ele coloca, a gente vai colocar o prefeito de Serra Verde, esse do demônio cabrunco, pra fazer uma jornada espiritual pra ver se purifica esse corpo. Aí a gente vai colocar o burrinho nessa tortuosa tarefa de levar esse homem. Ele volte, não é salvo, e nunca mais volte esse filho do cabum. Peta. E uma coisa bem importante, bem simbólica nessa cena aqui, quando as crianças estavam brincando um pouco antes de o cara da Trinigolona matar uma delas, é que elas estavam, antes de brincar de quem vê a mesma anjo escuro, elas estavam brincando de correr uma atrás da outra, e pra isso elas estavam usando uma máscara de monstro, não sei, um tipo de criatura, e eles pegam Provavelmente essa mesma... algum demônio, assim, que eles colocam. Sim, provavelmente. E eles colocam essa mesma máscara no prefeito antes de mandar ele aí nessa coisa toda. Em cima do... Então, sabe, ele é figurativamente uma figura demoníaca. Sim. Eles mandam ele, e tipo, ele manda ele semi-nu, com a máscara amarrado com apenas um meio galão de água pro meio da caatinga. É isso. Manda ele com meio galão de água pro meio da caatinga. Porra. Esse cara tá morto. Esse cara morreu. Esse cara... Aí. E uma coisa interessante é que o prefeito fala: em menos de 24 horas isso aqui vai queimar. Ele tá no desespero por causa que eles mataram os Gente. Vamos ver. Agora vamos falar assim, ó. O que eles realmente fizeram? Eles mataram gente rica. Mataram o gringo. Gringo que tem dinheiro pra arma, que tem dinheiro pra viagem, que tem gente rica, gringo rico. Eles mataram tudo. Eles mataram isso tudo. Isso vai, sabe? E eles enterram o alemão quando ele começa. Isso não acabou, isso é só o começo. Enquanto isso, foda-se, começa a enterrar ele. Começa a jogar terra em cima dele.
Não em cima dele, mas eles prendem ele no lugar onde eles escondiam as armas. Era tipo um bunker, onde eles escondiam as armas tudo. E outro lado bem simbólico é que, como ele vai ser preso lá e as armas não são devolvidas, obviamente o modo de vida naquela cidade vai mudar a partir daquele momento. Isso é uma cena bem simbólica. Pra finalizar, vamos lá, gente. Bacurau. Bacurau. O que vocês acham que Bacurau é sobre no final do dia? Bom, primeiramente, muita coisa. É muita como- coisa pra falar. Como todas as melhores obras de arte, você tem um grande fator de você olhar e você interpretar da sua forma, mas eu diria que tem muito a ver com imperialismo, com colonialismo e com defesa comunitária também. Exato. Não, é o que eu ia falar, na real. Que assim. Bacurau parece que, tipo, uma história toda rolando ali fora daquele escopo. Aí os diretores pegaram e fizeram essa história e falaram: e se a gente pegar essa história e colocar um local específico pra, tipo, dar um escopo essa história em um ponto específico. Eu acho esse aspecto disso maravilhoso. Você vê que aquele mundo ali, ele tá vivo, tem coisa acontecendo, e isso é alheio e além que essas pessoas, esses personagens específicos estão vivendo. Interessantíssimo. Começo de conversa. E outro fator interessante sobre Bacurau é que Bacurau, não o filme, Bacurau no caso, a cidade em si, ela tem... Ela não é completamente, mas ela tem elementos em parte de ser uma utopia, que ela é uma ela, pra muita gente que viu o filme, ela representa em parte uma cidade extremamente inclusiva, porque, mais uma vez, tem trabalhador sexual, tem muitas pessoas LGBTQIA+, lá, e tem mais uma vez o casal que plantava, enfim, o psicotrópico lá, é um casal naturista, no sentido de nudista da palavra. Sabe, tem várias pessoas com esse estilo de vida. Eles são naturistas, eles vivem. A droga deles é sintética. Eles. Onde eles vivem, eles tentam manter o mais natural possível. Não usam roupas. Provavelmente eles devem usar. Eles só usam pra ir na cidade mesmo. Ali na casinha deles, eles não usam. Eles tentam ser o mais natural possível. E tantos outros elementos também, por exemplo, o grande herói da cidade é uma pessoa queer. Tem várias pessoas lá que são ex-criminosas e tá tudo bem, elas não são julgadas lá, ao menos não muito, sabe? Bom, e eu gosto que, tipo assim, Bacurau é literalmente a representação de um ideal de uma comunidade. Sim. Literalmente a representação de um ideal de comunidade. A gente tem uma situação onde um bando de arrombado invade nenhum lugar. E a representação ideal de uma comunidade é uma comunidade que consegue, numa situação dessa, apesar de todos os pesares, chegar, defender, continuar prosperando. Sim. E outro fator também interessante de Bacurau, a cidade, é que a gente vê como, exatamente como a gente estava lendo aqui no server desses dias, Booktin, e uma coisa que a gente vê na obra dele é que a sociedade ela está em um nível de contradição com o Estado, necessariamente. E isso a gente vê em Bacurau, porque vocês acharam que eu não ia nerdolar sobre anarquismo em um único episódio, né? Mas enfim. Achou de errado, otário. Bacurau também tem aquele tema importante que é... No primeiro parágrafo do livro Settlers, leiam Settlers também, é importante. No primeiro parágrafo do livro Settlers tem um garoto um garoto africano nos Estados Unidos fala pro escritor que é: eu sei tudo sobre o homem branco e o homem branco não sabe nada sobre mim. Sim, isso é bem visível. Isso é bem visível tanto na relação deles com os estrangeiros quanto o próprio prefeito da cidade. E tem a questão dos paulistas que vão lá, dos paulistas da menina paulista e do menino lá carioca que vão lá ver, observar. E tem também isso visível mais uma vez no que eu tava falando antes, porque
mas uma vez não tinham as pessoas de fora não tinham nenhum conhecimento sobre Bacurau e era uma cidade muito bem organizada, sabe? E na verdade chega a ser bem impressionante, mas ao mesmo tempo é realista o quanto é organizado e o quanto o pessoal lá trabalha tudo. Porque, por exemplo, tem uma mulher lá que dá pra ver que ela é responsável por meio que ser olheira, ela fica com binóculo e ela manda rádio quando entra alguém. Todo mundo lá tem uma pequena função, sabe? Cada um faz uma coisa lá, e assim a comunidade consegue sobreviver, e mais uma vez, em contradição com esse sistema de branquitude, em contradição com o Estado. Por exemplo, no começo do filme chega uma pessoa traficando vacina, literalmente. Isso é bem simbólico, sabe? Sim. No fim, gente, ao meu ver, pelo menos, tem toda a questão de classe, raça. E que, tipo, Bacurau tem a questão do colonialismo. E também tem a questão de, tipo, o governo só aparece, como dizia o Flores Magón, o governo só aparece quando ele quer enforçar a desigualdade social. Exato. O governo só existe quando é pra enforçar a desigualdade social, nunca é pra qualquer outra coisa. E eu gosto que você deixou isso explícito, porque, querendo ou não, a Coral também, de uma certa forma, fala muito sobre favela. Sim. Como essas pessoas necessitam umas das outras ali. Como a circunstância força elas a se apoiarem umas nas outras. Como elas conseguem achar uma forma de sobreviver nisso. Uhum. Nisso, nem sempre, sim, favela, principalmente, questão de tipo, o Estado só aparece na favela por a desigualdade. O resto, deixado as traças, não tem nenhum amparo e vocês que se virem. Sim. Ai, gente, por hoje é só. Vejam Bacurau, é um ótimo filme. Vejam Bacurau. Leiam Settlers, leiam Flores Magón. Que mais? Leiam Booktin. Leiam Booktin, claro. Leiam Booktin, leiam Flores Magón. Então, Aproveita que vocês estão lendo esse monte de coisa, lê Pai Civ também. também. Leiam isso, gente. Bacurau é um ótimo filme para se colocar no contexto da violência colonial e racial. Até mais, pessoal. Não, fale. Não, um pequeno recadinho. O mais importante que ler qualquer coisa é, por favor, vai falar com as pessoas no seu bar. Exato. Conheça elas, sabe? Se você estiver ousando, crie uma associação de exploradores. É só isso, tá ligado? As pessoas não precisa gostar de ninguém, não. Mas tenta colaborar com todo mundo. Se for, vai em paz. Se for, vai em paz.